Abra sua Bíblia comigo. Êxodo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, acho que é a palavra que eu mais preguei na minha vida. Essa palavra, ela nos fala sobre a construção da Arca da Aliança. Aqui eu achei lindo esse outdoor que está dizendo: e assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Amém. Aonde está a arca? Aonde está a presença do Senhor? Há sempre vitória. A arca, a presença de Deus nos garante. A presença de Deus nos garante. Grave isso no teu coração nessa noite. Nos garante nós vencermos. Nos garante nós alcançarmos. Ela nos garante vitórias. A presença de Deus nos garante sucesso. A presença de Deus nos garante grandes resultados. Então, para nós iniciarmos essa mensagem nessa noite, eu já quero desafiar o teu coração a entregar o seu coração nessa noite ao Senhor Jesus. Você que entrou aqui, no final você vai vir aqui na frente, entregue ao coração, o seu coração ao Senhor Jesus. Leve essa presença poderosa para a sua casa, para a sua vida, e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será igual, porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Tem prova também, irmã? Também está no pacote, mas também tem vitória, amém? A palavra de Deus nos fala sobre a construção da Arca da Aliança, sobre a realização desse projeto. E nós podemos analisar na palavra como Deus ele é detalhista, como Deus ele dá detalhes minuciosos a Moisés para que seja construído o tamanho, a largura, a altura. E também Deus dá ali Deus dá direções de que seria construído essa arca, que material seria feito a Arca da Aliança. E a Bíblia nos diz que esse desejo do coração de Deus, para que o próprio Deus, através da Arca da Aliança, ele viesse habitar, ele viesse estar no meio do seu povo, porque a Bíblia nos diz que a Arca da Aliança, ela era o símbolo, a representação maior da presença de Deus no meio do seu povo. E hoje não é diferente, a presença de Deus está no meio do seu povo. E a Bíblia diz que através de Moisés passa para Bezalel. Nós fizemos a leitura agora, e Bezalel ele era artífice, ele era o que? Profissional, ele trabalhava com ouro, ele trabalhava com prata, pedras preciosas, madeira. Então Bezalel, ele era o encarregado para fazer, para montar, para trabalhar na Arca da Aliança, a qual nós sabemos, e você que está aqui nessa noite, eu também não vou me prender muito nisso, nós sabemos que Deus ele ordena ao seu povo, a Moisés no meio do deserto,
que se construa um tabernáculo, uma igreja, um lugar onde seria feito as ofertas, os sacrifícios, a expiação e o perdão dos pecados, seria feito no tabernáculo. E Deus ordena a Moisés ir lá no tabernáculo, no lugar importante, no santíssimo lugar, aonde só uma vez por ano o sumo sacerdote só poderia entrar. Ficava atrás de um cortinado, ficava a arca da aliança, lá naquele lugar, e só o sumo sacerdote podia entrar e fazer a expiação, fazer o culto, fazer a adoração, o sacrifício naquele lugar. E a Bíblia diz que Moisés então ordena a Bezalel: Bezalel, faça o símbolo maior, o sinal maior, faça a minha morada, a minha casa, a minha habitação, no meio do povo, representado pela arca da aliança. E a Bíblia diz que Deus ordena a Moisés e Moisés a Bezalel que faça a arca de madeira de acácia. E quando Deus me deu essa mensagem, há muito tempo atrás, eu fui estudar sobre esse material. E eu fiquei me questionando, pastor Josué, como Deus é tão grande, então Ele vai escolher um material excelente para que Ele faça a sua morada, para que Ele faça a sua habitação. E ali eu li que Deus manda a Bezalel fazer a arca de aliança de madeira de acácia. E eu já vi muitos pregadores dizendo que a madeira de acácia era a melhor madeira, uma madeira muito ótima, excelente, para que se fosse feita a arca da aliança. Mas estudando e através do Espírito Santo, Deus me falou que não, que a madeira de acácia, ela é a pior madeira. A madeira de acácia, ela é a madeira mais simples, ela é a madeira mais humilde, ela é a madeira mais deficiente e problemática. E a Bíblia diz que Bezalel então foi ordenado a fazer a arca de madeira de acácia, sendo que Deus, na sua soberania, Ele tinha poder e Ele poderia ordenar para que Bezalel fizesse a arca de outra madeira, de uma madeira excelente, de uma madeira nobre, de uma madeira tratada, de uma madeira que não desse tanto trabalho assim, para que fosse executado a sua casa, o seu lugar de habitação. E a Bíblia diz que assim Bezalel fez. Ele vai até o deserto, diga comigo, deserto. Deserto é a morada da madeira de acácia. Se você quer encontrar madeira de acácia, você vai até o deserto, porque lá é o seu lugar de habitação. Lá é onde ela nasce e lá é onde ela cresce. A madeira de acácia, ela só é encontrada no deserto. E Bezalel então precisa ir ao deserto. E para você me ajudar nessa noite a pregar, eu gostaria que você comparasse a pessoa de Bezalel, que trabalha com materiais difíceis, com materiais simples e também com materiais nobres. Eu gostaria que você comparasse Bezalel nessa noite com o Espírito Santo de Deus, que já está neste lugar e já está trabalhando no seu coração e já está trabalhando na sua vida. E o Espírito Santo de Deus nessa noite, eu vejo Ele entrando em desertos aqui e encontrando acácias aqui, que estão lá sozinhas no deserto, que muitos disseram não serve para nada, não vai dar em nada, é uma madeira difícil, é uma madeira intratável, é uma madeira que não serve, não presta, irmã Valdete, para nada, a não ser ficar e morrer no deserto. Mas diga assim comigo: Deus tem grandes planos para a minha vida, mesmo nesse deserto que eu estou. Quem crê nisso, sinaliza para o céu. Deus tem planos. Alabraço, decobranás. E o Espírito diz ao meu coração: muitos chegaram aqui nessa noite
não entendendo, eu vou morrer nesse deserto, eu estou esquecida nessa prova, eu vou morrer nessa situação, Deus me esqueceu aqui, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você, nesse deserto Deus vai trabalhar na tua vida, nesse deserto tem vitória chegando para você, nesse deserto tem propósito de Deus para a tua história, irmãos. E a Bíblia diz que Bezalel foi. E vamos escolher retirar a acácia para que se cumpra um propósito. Preste bem atenção nisso. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel em terminar aquilo que ele está fazendo na tua vida. Eu vim aqui te dizer que Deus não desiste de você. Deus não aborta planos. Deus não aborta projetos. Deus não olha algo tão difícil e fala, vou desistir, é muito complicado, é muito difícil. O homem desiste, os amigos se vão, a família abandona, mas se ele te escolheu e você está aqui nessa noite, ele não abre mão da tua vida. Bezalel vai ao deserto, olha a acácia e fala, aqui está a acácia, aqui está a madeira, vou retirá-la e vou cumprir o projeto a qual eu fui ordenado. Mas quando Bezalel, com seu instrumento de corte, ele bate na madeira de acácia, diga assim comigo, ela é dura. O deserto nos faz endurecer. O deserto, ele seca as nossas emoções. O deserto, ele seca as nossas lágrimas. O deserto, ele tem para nós um ensino. Mas no deserto tem sol escaldante, tem frio extremo, tem areia, tem solidão. O deserto nos ensina a dependermos totalmente de Deus. Irmã, estou num deserto. Deus te levou nesse deserto para nos ensinar a dependermos totalmente dEle. Porque no deserto ninguém pode, só Deus pode. E ele bate com seu instrumento na acácia, mas a acácia é dura. A acácia não corta, a acácia não cede, a acácia não se rende. Quantos de nós estamos chegando aqui nessa noite duros? O louvor foi legal, a palavra é mais ou menos. Sabe esse coração endurecido, que não consegue sentir a presença de Deus? Isso é consequência das lutas, isso é consequência das provas, isso é consequência da solidão. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele vai amolecer o teu coração, porque Ele tem projeto e propósito na tua vida e na tua história. Se renda ao vento do Espírito nessa noite. O que nos resta nessa noite é adorar. O que nos resta nessa noite é nos prostrarmos na presença de Deus. E Ele bate na acácia e a acácia é dura. Mas Deus sempre tem estratégias, e Ele sabe lidar com um coração endurecido. Mas também tem outro problema na acácia, diga assim comigo, espinhos. A acácia, ela é uma árvore espinhosa, e esses espinhos são extremamente venenosos, e se um toque humano nesses espinhos, ele pode causar a amputação de uma perna, de um braço, de tão venenoso que ele é. Os espinhos protegem a acácia. Os espinhos, eles são, de uma forma, a defesa da acácia. E muitas vezes nós estamos no deserto e somos duros, e somos o quê? Espinhosos. E eu te digo uma coisa nessa noite, se fosse eu e você no lugar de Bezalel, no primeiro impedimento nós já tínhamos desistido. Quer saber, Deus? Essa madeira é muito complicada,
essa madeira é muito difícil. Arruma outra madeira para o senhor trabalhar. Arruma uma coisa melhorzinha para o senhor fazer a sua habitação. Arruma alguém que não vai dar tanto trabalho. Arruma alguém que não é tão difícil, não é tão complicado. Mas como eu já te disse nessa noite, se Deus escreveu o teu nome na palma da mão dele, ele vai até o final. Deus vai até o final com a tua história. Deus vai até o final com a tua vida. E a acácia é espinhosa. E quantas vezes nós estamos cheios de espinhos venenosos? Que é isso, irmã? A amargura da alma, a falta de perdão. Muitos não têm mais a alegria, não têm mais a paz, porque os problemas, as provas, elas proporcionam em nós um crescimento, mas se nós não conseguimos compreender o nível de crescimento e maturidade que Deus quer nos dar, nós vivemos e nos colocamos num ostracismo. O que é isso? Nós ficamos fechados, e aqueles que chegam perto de nós, nós ferimos, aqueles que se aproximam de nós, nós amputamos. Quantas pessoas na sua vida, na minha vida, na sua caminhada, foram amputadas por causa da dureza e da amargura do seu coração? Quantas pessoas se foram da nossa vida, ou saíram da nossa história, por nós sermos pessoas muitas vezes tão amargas? Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, para colocar doçura dentro de você, para colocar a presença dele dentro de você e de mim, para que nós sejamos pessoas amáveis, para que nós sejamos pessoas que perdoam, que liberam, pessoas que são felizes. Como assim, irmã? Você, para ser feliz, só precisa de Deus, igreja. Você, para sorrir essa noite, já tem tudo aqui liberado nessa noite para você sorrir, para você sair daqui alegre, para você sair daqui feliz. Por quê? Porque a presença dele está neste lugar. Tem pessoas que dizem: eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Seja feliz hoje. Libere esse coração hoje. Libere essa alma para o Senhor trabalhar hoje. Deixa Ele te fazer sorrir. Deixa Ele te levantar dessa depressão, dessa opressão, dessa angústia. Deixa o Espírito Santo de Deus, com o fogo dele, queimar esses espinhos e mudar a tua história. Mas para que os espinhos da acácia se tornassem inofensivos, para que o veneno ele fosse anulado, era necessário fazer algo com a acácia. E diga assim comigo: era necessário colocar fogo. E o fogo de Deus já foi liberado aqui nessa noite, porque eu senti nessa noite, neste lugar, o fogo de Deus. Irmã, eu não sei o que é esse fogo, mas esse fogo vai te envolver nessa noite. Bezalel precisou colocar fogo na árvore, para que os seus espinhos fossem queimados e o seu veneno se tornasse impotente, mediante aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele ia projetar através da ordem de Deus. Um crente para se manter de pé, uma pessoa para se manter viva, uma pessoa para se manter focada, direcionada, uma pessoa para se manter ouvindo, sentindo e caminhando na presença de Deus, precisa do Espírito Santo de Deus. Deus vai te batizar com o Espírito aqui nessa noite. Irmã, não compreendo esse povo. Um sapateia, o outro chora, o outro rodopia, o outro grita, o outro fala em línguas. Crente cheio do Espírito Santo é crente que está em pé. O Espírito é a promessa de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele disse: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus, representado na Bíblia pelo quê? Pelo fogo.
E onde Ele está, o Espírito Santo, algo muda, algo acontece. Não existem crentes cheios do Espírito Santo que não experimentam uma mudança na sua vida. Ninguém cheio do Espírito Santo é igual. Ninguém cheio do fogo de Deus é da mesma forma. Você conhece, porque a luz de Deus, o fogo brilha. Brilha. Em quantos lugares você já entrou? Em quantos lugares você já pisou e não precisa nem falar? A pessoa olha para sua cara e fala: você é crente, né? Bom, para mim não precisa muito, né? Eu tenho um jeitinho de crente, né? Você é crente? Você é cristão? Você fala diferente. Você resolve as coisas diferente. Você se comporta diferente. Você na igreja é diferente. Você dentro da sua casa é diferente. Você toma atitudes diferentes. Você não é igual àqueles que eu conheço. Você muitas vezes, eu já ouvi falar, não é igual a mim. O que você tem, irmã? Por que você é assim? Por que você age dessa forma? Enquanto os muitos estão se desesperando, enquanto os muitos estão indo ao confronto, estão indo à guerra, você está buscando a presença de Deus. Essa é você, igreja, cheia do poder do Espírito Santo. Enquanto muitos estão lá descansando e assistindo o jornal, você está aqui fazendo o quê? Me ouvindo. Ouvindo a Deus. Porque nós temos fome da presença de Deus e sede da presença de Deus. Então, quer que a sua vida dê uma virada, uma mudada, uma melhorada? Deixa o fogo de Deus te pegar nessa noite. Deixa o fogo de Deus consumir toda amargura, todo sentimento, tudo aquilo que está dentro de nós, que envolve a nossa alma, que envolve a nossa família, que envolve tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Deixa o fogo nos encher, porque quando estamos cheios da presença de Deus, nós não perguntamos, nós não questionamos, mas nós somente adoramos, porque sabemos que estamos dentro do propósito e do projeto de Deus, e sabemos que é Ele que está conduzindo a nossa história, é Ele que está conduzindo a nossa vida. E aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Aqueles que são do Senhor, Satanás não vai tocar, Satanás não vai enganar, Satanás não vai tocar num fio de cabelo seu, porque você está cheio de Deus. E agora a Cássia, ela está enfraquecida. Ela está enfraquecida. E daí agora então Bezalel, ele consegue com a sua machadinha dar alguns golpes a mais, mas ainda não é possível tirar a Cássia do seu lugar, porque ela ainda permanece um pouco dura. Mas nessa dureza, Bezalel tem uma estratégia, e é necessário, diga assim comigo, é necessário cavar em volta das suas raízes. Diga glória a Deus. Ela ainda está dura, porque existem processos na nossa caminhada e na nossa vida que eles não são curados com dipirona, irmãos. Eu sempre falo isso. Nós temos costume de tratar sintomas, mas muitas vezes nós não tratamos causas. Diga para mim, um tumor cerebral, um câncer de cérebro, ele é curado com dipirona? E existem coisas dentro de nós que nós queremos curar com dipirona, mas é necessário uma tomografia computadorizada do céu. É necessário uma quimioterapia, um remédio do céu. Porque existem situações na nossa vida que elas estão cancerosas. Irmã, que é isso? Existem situações que nós estamos presos há anos, décadas, no mesmo comportamento.
comportamentos que nos afastam da promessa de Deus. Coisas espirituais, elas são resolvidas no nome de Jesus. Comportamentos são resolvidos com a cura de Jesus. Tem coisas que nós achamos que se nós só impusermos as mãos, põe amor nas minhas palavras aí, a fofoqueira. Se pôr a mão, o pastor Rodrigo, na fofoqueira e falar, sai em nome de Jesus, vai sair? Porque não é espiritual, é comportamental. Ela precisa mudar comportamentos. E nós, igreja, precisamos mudar comportamentos. Estamos na igreja, caminhamos com Jesus, falamos de Jesus, mas às vezes os nossos comportamentos estão doentes. E como Bezalel fez com a acácia, é preciso cavar. E quando se cava, vai aonde? Na tomografia computadorizada de Deus. Isso é aonde, irmã? Na raiz. Quem você é? Qual a tua história? Qual o seu DNA? O porquê disso? Por que ela é tão dura? Por que ela é tão espinhenta? Por quê? Porque precisa mexer na raiz do problema, que nem diz. Na raiz do problema. Aí Bezalel vai até a raiz. E na raiz, Bezalel pega o seu instrumento de corte. E ele bate. E ele cura. E ele mexe na raiz. E quando se mexe na raiz, a nossa vida, ela se converte e se prostra diante de Deus. Porque o Deus que está aqui nessa noite não é o Deus que te conhece como eu te conheço aqui nessa noite, ó. Tá lindo, com um vestido lindo, uma gravata linda, uma camisa linda, um cabelo lindo. Mas o Deus que está aqui nessa noite, que nos sonda, Ele conhece quem nós somos. A Bíblia diz que antes mesmo de nós termos forma no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele sabe quem você é. Ele sabe os teus pensamentos, Ele conhece os teus sentimentos, o teu levantar, o teu sentar. A Bíblia diz que antes mesmo de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então Ele conhece o porquê, Ele conhece tudo que está dentro de nós, tudo que gerou em nós traumas, rejeições, tudo que nos faz paralisar, tudo que não nos faz avançar. Ele tem domínio sobre a nossa vida. E Ele nos faz um convite nessa noite, através do Espírito Santo. Deixa eu mexer nas tuas raízes. Deixa eu curar teu coração. Deixa eu curar tua história. Porque eu tenho um projeto lindo na tua vida que eu quero realizar. E agora a acácia, ela está prostrada, ela está enfraquecida. Bezalel tira a acácia, porque agora ele consegue, com seu instrumento de corte, arrancá-la. E ele leva a acácia para o seu lugar de trabalho, para o seu lugar de manuseio. Você me entende, igreja, nessa noite, que na nossa vida existe tempo e existe processo? Existe tempo e existe um processo de Deus. Nós temos pressa, mas Deus, Ele trabalha de uma forma e de um tempo correto. Deus não aborta caminhos, não pula etapas, não queima etapas. Ele vai trabalhando na nossa vida de uma forma tão delicada e de uma forma tão amorosa, que Ele vai trabalhando num processo, muitas vezes para você lento e demorado, mas não é. É um processo a qual Ele é muito minucioso e muito cuidadoso com as nossas vidas. Parece para você, dá impressão para você e para mim, dá essa conotação de sofrimento, dá essa impressão de abandono,
dá essa impressão que Deus, muitas vezes, Ele não está olhando para nós, mas fica tranquila, porque nesse sentimento que você, essa impressão que você e eu tenho, Deus é o trabalho de Deus, é o trabalhar de Deus. Ele está com as mãos dele sobre nós e está trabalhando, Ele está nos movendo, Ele está nos moldando para algo tão grandioso na presença dEle. Aquilo que tem aparência de derrota é uma vitória. Muitos entraram aqui achando que vai morrer nesse deserto, que essa dureza nem Deus tira do seu coração, com esses espinhos nem Deus pode curar. Se Deus entrar na minha raiz, eu vou me sentir envergonhado. Ele já te conhece, igreja, mas Ele está trabalhando em nós. Bezalel põe na mesa, e muitos aqui nessa noite já estão no processo da mesa. Diga glória a Deus. Sinal que você já saiu do deserto, né? Aleluia. E nessa mesa ele vai executar a segunda parte desse projeto, que é cortar, que é medir, que é tirar os excessos, que é deixar a madeira na medida e na forma a qual Deus pediu. Para cada um de nós aqui existe uma medida, existe um pedido de Deus, existe uma forma de trabalhar de Deus. Deus trabalha na minha vida de uma maneira, e na sua Ele trabalha de outra maneira. Deus, Ele nos respeita ao ponto de saber os nossos limites, e Ele trata cada um, todos nós filhos, mas cada um Ele trata de uma forma a qual Ele sabe como deve tratar no coração de cada um. Quantos aqui são pais, são mães? Amém. Quantos aqui tem mais de 3 filhos? É nós. Criamos, né, irmã Valdete, os 3 igual. Mesma educação, mas os 3 são diferentes. Cada um é de um jeito. Um você tem que aumentar o tom da voz, o outro você não pode aumentar o tom da voz. Uns você empurra, o outro você segura. Não é? É assim. E nós, filhos de Deus, somos assim. Um você tem que, vamos, o outro você tem que segurar. Ou não, tem que segurar, porque senão ela faz tudo. É assim. Então Deus, Ele sabe como trabalhar em cada um de nós. Ele tem essa delicadeza e essa sensibilidade. E aí Bezalel coloca e corta e mede, e serra e vai e abre. Quando a madeira ela está ali cortada na medida certa para se fazer a arca da aliança, encontramos outra limitação na acácia. A acácia ela é cheia de nós. Ela é uma madeira defeituosa. Ela não é uma madeira lisa. Ela não é uma madeira de bom trato. Ela tem nós. E quando Bezalel vai encaixar entre a forma que Deus mandou, ela não dá encaixe, porque ela é defeituosa. E eu perguntei para um marceneiro amigo meu, eu falei, trabalhar com madeira cheia de nó, ela dá encaixe ou não dá encaixe? Ele falou, eu nem pego. Não dá encaixe, porque ela é defeituosa, não consegue aplainar, não consegue encaixar. Mas Deus já conhecia a madeira que Ele ia trabalhar. Deus já conhecia a estrutura de quem Ele ia trabalhar. Deus já sabia que a acácia ela era cheia de nó. E a Bíblia diz que também Deus, antes mesmo de Bezalel abrir a madeira, Ele disse, depois que você cortar, e depois que você der a forma a qual eu quero, Bezalel, você vai derreter ouro, e você vai cobrir a acácia de ouro por dentro e por fora, por dentro e por fora, e de ouro derretido, porque o ouro derretido, quando ele é derramado sobre a madeira, quando ele é derramado sobre a arca da aliança,
aonde havia deformidade, aonde não havia encaixe, havia falhas, o ouro ele encaixa e ele dá o encaixe perfeito aonde a acácia não encaixa. O ouro ele preenche os defeitos, o ouro ele preenche as lacunas, ele preenche os buracos e ele cobre os nós da acácia, a imperfeição. E a Bíblia diz que assim foi feito. A acácia foi revestida de ouro por dentro e de ouro por fora. E o ouro simboliza a realeza de Deus. O ouro simboliza a riqueza de Deus. O ouro simboliza a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Agora o que nós olhamos não é mais a acácia. Agora o que nós olhamos é o ouro de Deus. Agora o que eu vejo não é a acácia, mas agora o que eu vejo é a presença e a realeza de Deus. Assim somos nós, igreja. Por dentro ainda era acácia, mas revestido da glória, nós vemos a presença de Deus. Eu olho e vejo Deus. Eu olho para você nessa noite, eu não vejo a acácia, é a acácia. Eu sou a acácia, imperfeita, às vezes cheia de nó, não dá encaixe. Fui tirada do deserto, cheia de espinho, dura. Deus mexeu na raiz, Deus projetou, cortou, mediu, e aqui estamos nós, igreja. Deus não desistiu da acácia, e Deus não desiste de você. A Bíblia diz que do deserto, agora a arca da aliança, linda, mas é a acácia. Ela foi tirada do deserto, porque lá no deserto, irmão, lá no deserto ninguém quer ficar com você. Lá no deserto, que nem eu sempre digo, nem um prato de sopa no dia da gripe aparece. Mas tudo isso é o trabalhar de Deus. Agora do deserto ela vai para um lugar de destaque. Ela vai para o Santo dos Santos. E a Bíblia diz que o próprio Deus veio e habitou dentro da arca da aliança. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz que por onde a arca de Deus passava, por onde a acácia passava, o milagre acontecia. Aconteceu na casa de Obed-edom, aconteceu mediante o rio Jordão, aconteceu nas vitórias e nas batalhas do vale, aonde a arca entrava, o inimigo retrocedia. Você já está me entendendo nessa noite? Aleluia. Hoje nós não temos mais esta arca da aliança, ela não existe. Não sabemos aonde está. Uns dizem que está enterrada lá debaixo, lá da mesquita em Jerusalém. Outros dizem que foi roubada. Uns dizem que recolheu Deus ao céu. Eu sei aonde está a arca nessa noite. Eu sei aonde está a arca da aliança nessa noite. Levanta a tua mão e sinaliza assim para o céu. E diga assim comigo: a arca está aqui. Diga assim comigo: eu sou a arca de Deus. Alabraço, decobra, nas. Vem, Carol, para nós louvarmos de novo o fogo de Deus. Deus simbolizou através do Velho Testamento que Ele faria da acácia a sua habitação. E o que Ele disse no Velho Testamento, como Ele disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Pastor Josué, a glória da segunda casa aconteceu biblicamente? Não, porque essa glória da segunda casa Deus reservou para nós. Você é a casa de Deus,
Você e eu somos a habitação de Deus. E assim como Ele disse lá no deserto, através de Bezalel, Ele diz nessa noite: eu te escolhi, Acácia, eu te escolhi nesse deserto, eu te separei no meio desses problemas, mas eu vou cumprir na sua vida e na sua casa o meu propósito. Que o Senhor Jesus venha habitar e morar no nosso coração, porque aquele que tem o Senhor Jesus, como eu disse, você nessa noite vai entrar na sua casa como arca. Amanhã no teu emprego você vai entrar como arca, e aquele problema vai ser resolvido. Aquele inimigo, ele vai ter que retroceder. Aquele demônio que está lá rondando a tua casa, perturbando o teu casamento, ele vai ver: não chegou aqui a irmã Carol, mas chegou a arca de Deus. Porque eu não olho a Carol, eu não olho a Rosângela, eu não olho o pastor Rodrigo, mas quando os olhos do inimigo e quando os olhos dos ímpios nos olhar, vai ver: eu vejo a graça de Deus, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o ouro de Deus, eu vejo a realeza de Deus. Se coloca em pé, igreja. Alabraço de cobranás. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele diz: eu te fiz, eu te teci no ventre da sua mãe. Eu sei que você é defeituoso, limitado, mas eu te escolhi, igreja, para eu habitar dentro de você. Deus não quer habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus não quer habitar em roupas. Deus quer habitar num coração quebrantado e contrito, que nessa noite reconhece que precisa de Deus, que precisa sair desse deserto e que precisa deixar Deus cumprir o propósito que Ele já tem para a tua vida. Ah, irmã, eu não tenho propósito, eu não tenho chamado, eu não tenho promessa. Se você está vivo, é porque tem uma promessa sobre a tua vida. Irmã, mas eu não posso deixar Deus morar dentro de mim, eu sou tão pecadora. Eu também sou Acácia, e eu deixei Ele morar dentro de mim.